E aí, galerinha? Olá, pessoal. Episódio 12 de Windbreaker. Aparentemente. Infelizmente, o último episódio. Agora começa a parte triste da temporada. As despedidas. As despedidas. Ai, tô tão triste. Hoje- Windbreaker era uma Essa das... semana a gente já terminou Frieren, que era um dos nossos favoritos, agora mais um favorito, Windbreaker. Aparentemente a Apotecária vai até julho, né? Porque eles vão adiar alguns Essa episódios. semana não tem episódio de Apotecária, pelo que eu vi. Eu vi uma notícia, não sei se é real ou não. Eu acho que é, porque da última vez a mesma notícia aí realmente não teve. Então eles vão adiar, então a gente tem Apotecária aí Mais um mês. fora essa semana, mas não, só tem mais 2 episódios de Apotecária. É verdade. Eu não sei de onde eu tô tirando mais um mês, enfim. Enfim, gente. Mas estamos aqui para falar de Windbreaker. Windbreaker, esse episódio promete ser maravilhoso, porque a gente vai reunião com todos os reis celestiais, mais o Memia. O único problema desse episódio é que provavelmente ele vai acabar com um gancho. E eu acho que ele vai ser inteiro de flashback. Acho que eu falei isso pra você. É. Eu acho que ele vai ser inteiro de flashback contando a história do E Thorin. assim, o meu medo é ter esse gancho e a gente ainda não tem uma terceira temporada confirmada, né? Exatamente. Então é. Eu adorei a temporada. Todos os episódios são bons. Todos. Desde Mas- a primeira temporada o Windbreaker me ganhou, porque a primeira temporada eu maratonei, tipo assim, em 3 dias. Mas infelizmente é um anime de nicho. Então tem chance dele não ter uma terceira temporada. Ou acontecer que nem aconteceu com o Fire Force, né? Tem uma temporada 4 anos depois. É. Mas enfim, gente. Se vocês estão gostando, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando do react de Windbreaker, o que vocês estão achando de Windbreaker, o que vocês acharam do último episódio. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no final. Então vamos lá? Uhum. Bora pro episódio.お前かそう言わないであげて Ixi. 今回は私のせいよ O Nirei super nervoso e os outros dois, tipo, tá. 私が連絡した後梅の方で呼んだみたいまあ座んなさい Bom, é importante, né? しゃあねえなさくらさんそれだけですかあなんだよ Eles viraram os homens de confiança de Sakura, né? É. Mas é isso desde sempre, né? Eles falaram que eles seriam os vices do Sakura, né? Ah, verdade. ってことは昨日のことはそれだけのことだって意味ですよね Esse cara é perigoso. あもう全員いる感じか Esse jeito descontraído do Memi é maravilhoso. 総大としての資格が足りねえぞ珍しいないつも一番なのそんな時もあらあらおはよう梅全然大丈夫よ寝坊でもしたのかなさくらそうニレ朝早くからありがとなんじゃ始めますか Nossa, que bonito. Eu adoro esse sino do vento. Olha, senhorinha, nada contra você, mas eu quero ver a conversa lá.琴葉の特製サンドイッチだ朝早いからさ食いながらやろう Que ぜ conversa séria, コ né? ーヒーもあるぞやったぜ俺卵コーヒーくれこの制度をくれたのか Se trouxe comida, então tudo bem. 使いの鬼でやった朝食べ損ねたんだよね O Nirei super tensa. 何なんだこピクニックかないれいただこ Sakura já devia estar acostumado com o Memia, né? Ele não tá acostumado com essa gentileza demais. ありがとう琴葉琴葉のサンドイッチは日本一、 いいからさっさと持ってけ大事な話するんでしょ Essa postura torta dele me incomoda. Ele vai ficar corcunda. Vai. うありがとう Ó, ele não é nada, mas ele tá sempre na reunião, porque ele é o secretário, né? おー杉さんありがとな運ぶの手伝ってもらった上に悪いないえこれくらい杉下さん俺やりますおはよう杉下くん Por que ele tá aqui? なんでここにいるんだって顔だね Uhum. Vocês não são importantes. ありがとうございます
ありがとう Pulou o Sakura. てめえお前 Olha lá. さくらさんがこれをお前持ってたのか Nossa. 本当に仲悪いんだな初日大変だったって柊こぼしてたもんなへえ賑やかなんだねそっちの一年ほら杉下 Será que esses caras são tudo do terceiro ano? Eu acho que sim. トップも無駄にしちゃいけません Desculpa. 治った今にも倒れそうだねうんよいよいコップ無駄にしなかったな見ろさすが梅懐が深いわ Se ele falasse pro Sugista pular do prédio, ele pulava. Aham. 表出ろおめえらいい加減にしてろ Eita. 夢や飯もいいがそろそろ本題に入れそうだったそうだったさてとまずは昨日の説明をすればいいですよねいやそれはもう椿から聞いてるよえ幹事からも礼を言われたぜお手柄だったな Uhum. 私からも改めて本当にありがとう Cara de Sakura. は何もとんでもないです Ia ser engraçado se saísse coisinhas do copo, sabe? Exato, quebrado, né? É. 今日呼ばれた理由って何なんでしょうか Nossa. O clima mudou total. Exato. なあさくら遠藤会ってみてどうだったどうってただのクソ野郎クソ野郎かあいつはお前のこと気に入ってたって椿から聞いたぞ E esse que é o problema. É. まあだから遠藤のことを知っておいてもらった方がいいと思ってなそのためには暴風林の成り立ちから話さなければ Tá uma história que eu quero ver muito. そのためにみんなを呼んだ成り立ちって梅宮さんたちが入学したことで統一された風鈴が暴風林になったって話ですよね Eu acho que é uma história que vem antes disso. ああ大筋はな今から話すのは暴風林を作った時残してしまった Acho que parte da minha teoria tá aí. 影の話だ Teve gente que ele precisou destronar, né? ニレ Com certeza. はいさっき話してくれた暴風林の話どれくらい詳しく知ってる Para de bater. 時は2年前4月 Ele vai contar uma história mesmo. 不良の名門で名高い風林高校へ志を同じくした5人が入学した Ele já veio com o... 当 os 時の風鈴 celestiais. は派閥争いに下克上それに加え外から来る学校やチームとの抗争でまさに混沌を極めていたがその5人は入学と同時に学校内に存在する全ての主要な派閥へ戦いを挑み次々とねじ伏せていったちぎっては投げちぎっては投げ怒涛の勢いで風鈴のトップへと駆け上がっていく Ele tá contando com bastante energia. Nossa, eu tenho certeza que não foi assim. 彼らを止めることはできなかった喧嘩に勝った相手を仲間にし勢力を拡大させることで風鈴内での争いはだんだんと減りちょうど1年が経った頃未だかつて誰も成し得なかった風鈴の統一を果たしたそしてその統一された人たちが街を守る暴風林となった Fim. 一巻の終わりでございます Parece o Olaf contando a história do Frozen. 落語聞いてる Eu み tô たいだった correu よ encantado. よくそんなペラペラ喋れるな、あんたうちのステージでやってみない大したもんだありがとうございます
いやー、ありがとうありがとう。 Aí ele fala assim, mas não foi assim não. まあざっくり言うとそんな感じだった気がする。 Ah, foi. え、何？バカ言ってんな。そんな簡単な話じゃなかったろうが。まあな、梅は過去より未来を見る人だから。お前梅宮に甘すぎるだろう。 これは俺の知らない話が聞けそうです。 A gente tá contando com isso, Nire. の緊張が嘘みたいだね。 Passou, お前が passou. 派閥の頭と対マンする隣で30人抜きさせられたの忘れてねえからな。 Nossa! 私も怖い先輩に囲まれたことたくさんあったけど、その後はいつもよくやったって梅が褒めてくれたから全部チャラよ。そうだったか。てめえ。いや、感謝はしてるんだぜ。この人生に一片の悔いと。さすが未来を見る人です。大げさなのだよ。変革には苦痛はつきものだ。 Até que enfim, alguém falou. メガネ割れるたびに切れ散らかしてたろ。メガネは別だよ。僕も梅くんと一緒です。絵を描いてたことしか覚えてません。あんたはほんとどこでも書いてたわよね。いろいろあったが、まあ楽しかったけどな。お前はいつでもそうだな。俺は柊の気持ちわかるな。大変だったんだね。なあおい、今の話のどこに影があるんだよ。 Sakura tá prestando atenção. それは遠藤さんですよね。 Eu acho que não só ele. まあそれはそうなんだけど。けどじゃあニレ、次は遠藤のことをどれくらい知ってる？遠藤さんは風鈴を目指す人なら知らない人はいない。伝説です。俺でもよく知ってる有名人だよ。梅宮さんたちと同じ1年で超武道派の派閥を作り上げ、2、3年相手でも負け知らず。しかし梅宮さんたちが喧嘩をして仲間を増やし勢力を拡大するのとは対照的に、少数精鋭風鈴のみならず外のチームも潰し回っていたと。 Ele foi na contramão do Memia, né? É quase como se eles estivessem competindo pra quem ia ficar realmente com o Furin, sabe? 焼き尽くされたように何も残らなかったと聞きます。だから遠藤さんに目をつけられたら終わりだと。 Legal, ele vai falar. そんな人だからこそ風鈴統一の最後にして最大の障壁だった。それでも英雄は伝説を破った。そして風鈴は統一されました。 Falei que ele tinha um passado com o し Furin. かし遠藤さんたちは他の派閥の人たちとは違い、統一された風鈴に属することはせず風鈴を去った。だから影なんですよね。ああ、なんでそれが影なんだよ。だって統一された風鈴を拒み去っていったということは梅宮さんたちの考えに共感できなかったということです。考え方が違うからこそ相手を敵視し恨みつきまとう可能性があるから影なんじゃない。 Pode ser, não. Ele guarda, eu acho. ただの逆恨みじゃねえか。意味ありげな Dor い de 嫌が cotovelo. 違う。ニレ、お前が話してくれたことには間違いが2つある。1つ、そもそもあいつらは恨みで動くような人間じゃない。とはいえお前らの話を聞く限り遠藤が再び風鈴を意識しているのは間違いない。でもこれから何が起きても一度は梅宮さんたちが勝っているんです。今度も大丈夫ですよね。 Eles não parecem tão calmos assim. あいつらは統一された風鈴を拒んだわけじゃない。自分たちから風鈴を捨てたんだ。それも1年が経つ直前に。風鈴を統一したのはちょうど1年が経ってからだ。 Eles abandonaram o Furin antes da unificação. それはつまり俺たちはあいつらに勝ってはいない。Nossa, Isso muda tudo. tudo. Realmente.
てないって一体どういうことなんですか？俺たちはお前たちが知っての通り風林を統一し全員と仲間になって町を守ることを目標にしていた。でも遠藤たちは昔の風林、派閥争いや下克上が常の混沌とした場所を望んでいた。遠藤たちとは何度もやり合った。毎回死闘だったよ。でも結局最後まで決着はつけられなかった。 Ah tá, não é que その一方で eles não venceram, mas também não perderam, né? Uhum. 次第に仲 Foi 間 uma は増えていった。 batalha de atrito. そうして como diz a 風 Freire. 鈴の空気が変わり始め、風紀は整っていった。そしてそれと比例するように遠藤たちはそんな風鈴に興味をなくし、 Você não acha que ele foi 自分 embora? たちから去っていった。昔の風鈴の混沌と凶暴性をうちに残したまま。それが残してしまった影。そうだ、その影が再び風鈴に近づいている。詳しい理由は知らねえが、最悪は風鈴を昔のような場所に戻そうとしているのかもしれねえな。そんな。ちょうどいいじゃねえか。向こうから来るなら行く手間が省けるってもんだ。さくらさん。なんだよ、ビビってんのか。やることはシンプルだろうが、相手が誰だろうが向かってくるやつはぶっ飛ばせばいいだけだ。ほんと笑えてくるな。喧嘩しか取り柄のない土底辺の嫌われ者が一番かけて喧嘩するなんて最高じゃねえか。あんなこと言ってたのによ。 Ele sente vergonha por ter dito isso. 人を物を思いを。あんたが望んだものになれるよ。てっぺんまで。だから君に負けないように俺も頑張るよ。さくらくん、よういったで。ちょっとすっきりした。めちゃくちゃ気に入ってんだ。息子みたいなもんなんだから。ありがとう。 Nossa. 大切なものを守るんだろ。 Nem parece mesmo Sakura. それが俺たち暴風林なんじゃねえのかよ。 Nossa, que maravilha! さくらってやつ。昔の風鈴の情報を聞いてこの町に来たんだって。自分にぴったりだって言ってた。私はそうは思わなかったけど。そうか、仲間になれるといいな。なんだよ、だいたいてめえがひよってるから。さくら、やっぱりお前がこの町に来てくれて本当によかった。 Viu como o clima mudou? Uhum. そんなお前にもしもの時は遠藤を任せる。あいつは人を気に入ることはめったにないが、気に入ったからにはとことん来るぞ。覚悟しとけよ。上等だ。後になって獲物横取りされたとか言ってくんなよ。いやいや、そもそも遠藤は俺に興味がないからな。Nem quero lutar. 風鈴にいた時だって一度も差しでやり合ったことはなかったじゃん。いや待て、お前遠藤たちと何度もやり合ったって今言ったろ。ああ言ったよ。遠藤たちってな。 Deram com o grupo do Endo, não com o Endo. ああ、なんだそれ。聞いたことないですね。俺も知りませんでした。伝説ってつまり遠藤さんと同じような人がもう一人いる。
いやそいつは遠藤よりはるかに強い。俺が唯一勝てなかった相手。 Eita. そんな人が誰なんですか？ Olha o gancho pra terceira temporada aí. そいつの名は滝石千佳。おそらく歴代風鈴で最強の男だ。 Mas ele era do grupo do Endo, será? É, pelo que eu entendi, ele é do grupo do Endo. Então ele tá abaixo do Endo, mesmo ele sendo mais forte. Eu acho que tá acima do Endo. Não, mas ele falou assim, lutamos com o grupo do Endo, não contra o Endo, Então, porque mas é no porque eles grupo estavam do... contando a história do Endo, né? Porque se ele fosse o líder, faria todo sentido o Memiya lutar contra ele. Mas ele não lutou contra o Endo. Ele lutou contra o líder. O próprio Hiragi tava explicando ali que ele lutou contra 30 caras enquanto o... O Memiya tava lutando lutando contra o líder. com um dos líderes, mas não falou exatamente que era ele. いやいやどうしたんだこら滝石よ Nossa, cabelo escandaloso. ここで花火しようとし O て Rengoku tá vivo. こい Uhum. つらが先にいたからだ。そりゃまあこいつらが悪いなでなんでそいつら積み上げたんだ花火は高く上がった方がいいに決まってる。 Nossa. おお結構派手に上がるな。いまいちだな。もっと高く上がると思ったんだな。土台増やすか。 Carinho psicopata. É, acabou. Caramba. Fiquei esperando anunciar Será a que terceira tem, temporada, é, mas... Um pós? Não, só tem uma ending. Hum, Não, fiquei esperando o anúncio da próxima temporada e não nada. tem anúncio. Mas realmente, esse Takeshi acho que deve ser o líder e o Endo participa do grupo dele, Uhum. né? É o que você falou. Mas assim, pela cara dele, ele me pareceu um personagem muito menos interessante que o Endo. O Endo, eu consigo entender o caos dele, sabe? Esse cara aí, sabe quando o personagem só é um psicopata maluco mesmo? Ah, mas depende. Aquele carinha do coquinho lá, ele parecia um psicopata maluco e no final ele surpreendeu a gente com a motivação dele. Não, ele não era psicopata maluco, ele era o doidinho do centro. Você tá confundindo As doiduras. os personagens. Entendi. Enfim. Maravilhoso, mais um episódio. Não terminou exatamente como eu queria, mas me deixou extremamente empolgado pra uma próxima temporada. Esse último episódio. Eu acho que era uma história, uns pingos nos is que a gente precisava ter. Porque Sim. a gente ainda não tinha noção De de como tinha realmente sido criado o Bofurin. A gente sabia, porque o anime foi dando, né, pipocos de partes de história pra gente, mas a gente nunca tinha ouvido realmente, por exemplo, do Memiya ou de um dos líderes. Bofurin nasceu assim, Sim. né? Então tinha acho que noção. por uma segunda temporada, tipo, né, a gente precisava de um contexto de como o Bofurin foi criado. Uhum, sim, Né? sim. Então eu acho que foi muito bom pra gente saber disso. A gente tem noção de que agora o Memiya, ele não é invencível, Uhum. né? Que Teve ele um cara mais teve forte. uma pessoa mais forte que ele não venceu. E teve pessoas com quem ele não lutou que também são muito fortes. Mas eu acho isso legal, porque isso só deixa o personagem mais interessante pra mim. Porque a força do Memiya, a gente sabe que nunca veio de força do punho, e sim dos ideais dele, sabe? Então eu nunca senti que o Memiya fosse invencível, de fato. A gente sabia que ele é muito forte, ele provavelmente é atual. Eu acho que ele só tá abaixo desse cara em questão de força, sabe? Pode ser. Desse maluco aí. Mas assim, ele não ganhava desse cara na época. Entendeu? Hoje eu acho que já seria outros 500. E eu acho que numa terceira temporada, esses caras indo pro Bofurin, termina com uma luta dele contra o Memiya e o Sakura contra o Endo, sabe? Com certeza.
Eu acho que, pelo que deu a entender... Não, já deu a entender, já deu o gancho, né? O Sakura, ele vai lutar com o Endo, Vai. né? O próprio Memiya falou assim, se o Endo vir pra gente, a gente deixa ele com você, entendeu? A gente Então, vai falar disso logo logo. Vamos só terminar de falar do Memiya e do doido. Eu acho que eles vão se enfrentar, só que acho que vai ser um negócio muito diferente dessa vez. Muito diferente. Porque não é como se o Memiya tivesse ficado parado no tempo, sabe? Não é. Porque assim, eu acho até que pode ser que esse cara tenha ficado mais forte. Pode, mas se tem uma coisa que você aprende em jogos você só fica mais forte enfrentando oponentes mais fortes. Esse cara aparentemente tá brigando em esquina de rua. E o Memiya, ele briga por um ideal concreto, sabe? Uma coisa que vale a pena brigar. Então eu acho que nesse meio tempo o Memiya deve ter ficado muito mais forte que ele. e eles têm aliados também, né? Não Sim. só o Furin, mas eles têm outros aliados fora. Eles têm lá o Shistori. o Shishitorin, eles têm aquele outro grupo lá que eu nunca vou lembrar o nome, não sei que lá, Isa lá do Kanji. Então, tipo assim, eles têm aliados. Então, se for necessário, Eles vão lutar outras pelo pessoas Bofurin. vão vir lutar pelo Bofurin, sabe? E, assim, não que precise, né? Porque a escola é gigantesca. Mas Mas, esses caras são fortes. assim, se precisar de pessoas mais fortes, tem. A gente acolhe tudo aqui. Se precisar de pessoas mais fortes, tem. Então, assim, eu acho que o medo deles, o medo que o Mamiya tinha, do Endo e tudo mais, era desencorajar o restante do pessoal. E porque eles nunca passaram por essa barreira, Uhum. né? Essa barreira, ela foi embora antes de se concretizar a medo do decisão Memiya, final, você fala, entendeu? né? Isso. O medo do Do Endo. Memiya e do medo do Endo. Medo das pessoas terem medo do Endo. Ah, sim, sim. Então, eles nunca ultrapassaram essa barreira. Então, mas isso que eu queria falar. Foi muito de graça isso pra mim. Não é que, cansei, tô indo embora. Eu duvido que isso tenha acontecido. Até porque eles queriam lutar com pessoas fortes. Eles tinham um grupo ali à altura deles. O grupo do Memiya tava à altura deles. Sabe, eu tenho certeza que isso vai ser abordado na terceira temporada, mas sabe por que eu senti que o grupo do Endo foi embora? Porque eles estavam sentindo que eles estavam perdendo na batalha. Porque o Memiya, aos poucos, ele tava conseguindo unificar todo mundo. Ele falou, uma hora a gente vai perder em número. A gente vai ser atropelado por esse número, porque condição de trocar porrada com a gente, eles já têm. Se eles tiverem um número maior, a gente vai perder. E a galera tá simpatizando com os ideais do Memiya, que foi o que aconteceu logo em seguida, entendeu? Sim. Quando você só briga, todo mundo comprou a ideia do Memiya. E eu duvido que o Memiya tenha obrigado quem ficou a aceitar os termos dele. Porque o Memiya não é esse tipo de pessoa. Mas eu acho que ele foi embora porque ele já tava sentindo que era questão de tempo que ele ia perder pro Memiya, entendeu? Talvez não o Endo, mas esse cara ele deve ter sido o primeiro a sair. Pro grupo do Endo sair depois, entendeu? Sim. Mas eu fiquei com essa sensação. E ele, provavelmente, é o que eu falei, que ao longo do tempo o Memiya deve ter ficado muito mais forte. Ele deve ter sentido que ao longo do tempo o Memiya tava ficando mais forte, que era questão de tempo até o Memiya vencer ele. E eu reforço o que eu falei, eu acho que hoje seria diferente, uma luta dos dois. Sim. Pode E ser. vamos combinar que a cereja do bolo do episódio é a fala do Sakura, né? Olha a diferença do Sakura. Ele falou com toda a mãe. E ele se sente envergonhado durante o que ele tá falando. Que nossa, eu vim pro Furin porque eu achei que era a pior escola. E eu achei que isso era perfeito pra mim. Tipo assim, eu pensava como eles. Né? E Como o Endo, como o Stakishi. E ele fala pra irmã do Memiya, esse lugar é perfeito pra mim. E no final o Bofurin é perfeito pra ele mesmo. Só Mas que do no jeito que é verdadeiro hoje. sentido da Do vida jeito dele, que sabe? é hoje, E ele mandar aquilo e todo mundo ficar com aquela cara, tipo... Eles tinham preocupação da nova geração ter medo do Endo. Não, nossa, o Sakura bateu no peito. Eu acho que não era a preocupação de terem medo do Endo. Eu acho que a preocupação deles é sentir que o Sakura voltaria atrás com os ideais dele, entendeu? Não, tipo assim, porque ele foi pro Bofurin com outro pensamento. E aí ele chegou lá e encontrou daquele jeito. E ele foi se adaptando. E aí chega uma pessoa... Foi mudando, né? Chega uma pessoa, né, super forte e fala assim, não, você não tem que viver desse jeito, você seria melhor se você estivesse vivendo de outra maneira. Então eu acho que o medo deles era, tipo, ele cair, voltar a estaca zero, sabe? Tipo assim, a gente perdeu o Sakura, sabe? Eu acho que esse que era o medo deles. E a fala, eles ficaram muito mais surpresos, porque o que ele disse partiria muito mais do Memiya do que do Sakura. Exato. O próprio Memiya fica surpreso com a fala do Sakura. Exato. Mas acho que o Memiya ele fica feliz não só pelo fato do Sakura não ter sido seguido pelo caminho que eles tinham medo, mas porque ele sentiu ali toda a evolução do Sakura, sabe?
Ele viu que não Caramba. foi da boca pra fora. Não é pra isso que o Bofurin existe? Nossa, caramba. Ele viu que não foi da boca pra fora. E assim, enquanto o Sakura falando, passando aquele flashback de tudo que aconteceu, nossa, foi muito foda. Porque você realmente vê a evolução de dele, sabe? E eu acho legal, porque que eu acho que ele fala que o Mimi, o Sakura é a pessoa perfeita pra enfrentar o Endo. Todo mundo ali ficou intimidado com a presença do Endo. Ele é definitivamente tão forte quanto os Reis Celestiais. Todo mundo ficou intimidado com ele. O Sakura não ficou intimidado com ele. O Sakura ficou puto com ele. Ficou puto. E, assim, ele tem o interesse do Endo. O Endo está interessado nele. Só que o Sakura, ele já personificou os valores do Furin, sabe? Nossa, tá. Eu amei a evolução de personagem do Sakura. Amei. É muito difícil você ver um protagonista que evolui nesse nível e não volta atrás. É o que a gente tava falando nesses últimos episódios. Que a tendência é o protagonista de vez em quando dar 2 passos pra trás, Sempre ficar no ioiô, né? E Tipo, o vai e Sakura volta, não vai e fica volta. nesse ioiô. Ele só vai, sabe? Que, nossa, perfeito. A evolução de personagem dele pra mim foi ótima. E fiel, sabe? Acho que a maioria dos protagonistas deveriam ser assim. Não ficar nesse ioiô de vai, volta, que isso é muito irritante. Você não sente evolução no personagem. Sim. É aquela evolução de momento. Os autores eles têm que decidir. Ou você faz um crescimento mais gradual, um crescimento mais lento. Ou você faz um crescimento, tipo, Definitivo. rápido, mas definitivo. E não Uhum. ficar voltando pra trás na mesma tecla. Exato. Porque, assim, o problema de você ter um crescimento muito rápido é que você realmente vai ter que encurtar a história. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais roteiro pra fazer. Eu acho que não precisa encurtar a história, mas você tem que adaptar o roteiro à evolução do personagem. Tudo bem, ele evoluiu, ele passou desse ponto, ele superou isso aqui. Não tem problema ele ser confrontado com aquilo de novo no futuro. Mas a postura dele diante daquilo tem que ser mais assertiva. Porque que ele ser já outra. superou aquilo ali, entendeu? Tem que ser uma postura mais firme. Não, isso aí não me afeta mais. Eu não vou deixar você usar isso contra mim, sabe? O problema é quando o vilão usa isso contra a pessoa, um limite que ele já quebrou, e ele volta atrás. Aí não rola. Mas não existe isso aqui. Não existe. Todos Esse os anime, E todos os personagens têm esse todos, crescimento, né? Todos, exatamente. Todos. Eles não voltam atrás. Todos. Assim, é o que eu falo. Agora que terminou a temporada, o que teve maior crescimento, além do Sakura, foi o Nire. Sim. Porque, assim, é o que demonstrou muito mais, assim. E por mais que ele tenha as suas limitações, ele tem mais limitações que todos os outros do Bofurin, ele nunca desiste. Ele Mas sempre é dá um legal. passo à frente. É legal, porque se você parar pra analisar o que você tá falando agora, você percebe que os outros personagens do Furin, eles não têm esses problemas. Todos eles são muito bem resolvidos. A história do Windbreaker é a gente lidando com a fraqueza física do Nire, a limitação física do Nire e a limitação psicológica do Sakura. Um é fraco fisicamente, um é fraco psicologicamente, os dois estão evoluindo. São os únicos... Porque assim, o Suo não precisa. O Suo, ele é um equilíbrio perfeito dos dois. Tanto que eu acho que ele é o meio termo do Sakura e do Nire. O restante não, o restante é muito bem resolvido. A classe inteira do Sakura, quando eles foram pra briga, não, a gente vai, não tem problema. Se a gente apanhar, tudo bem, a gente volta machucado, mas a gente cumpriu o nosso dever. Todos eles são bem resolvidos. O pessoal os braços direitos do Mimi, todos eles já são pessoas bem resolvidas dentro do... É porque eles já passaram pelos seus traumas e eles já quebraram Já essas lidaram barreiras, com isso. né? Então eles estão lá no horizonte do Sakura. O Sakura vai chegar lá. E os personagens que a gente tem a ser trabalhado aqui são eles. E o anime faz isso de uma maneira impecável. Mas eu ainda Impecável. acho que o Suo, ele é muito ator. Eu acho que ele não mostrou ainda tudo que ele tem pra mostrar, sabe? Sim. Eu acho que existem algumas coisas ali que vão ser trabalhadas em algum momento. Uhum. Porque a gente não sabe absolutamente nada do passado do Suo. Exatamente, não foi mostrado nada. Mas assim, de passado por passado, a gente só sabe do Sakura, né? Isso que é real. É, Até o do Memiya, até o passado do Memiya tá explicando devagar, e eu gosto disso. sim. Acho legal que a história seja contada dessa forma mais gradual, sabe? Não precisa jogar tudo na nossa cara. Vai contando um pouquinho do Memiya, um pouquinho do Sakura, um pouquinho do Nire, sabe? Sim, mas assim, o que eu falo, o Nirei a gente também não sabe o passado dele, mas a gente sabe a personalidade e os traumas que o Nirei tem. Do Suo a gente não sabe nada. Mas A assim, gente só sabe que o Suo é essa pessoa que é mais enigmática e mais equilibrada. sim, mas eu né? acho que o Suo, se tiver uma explicação da história dele, vai ser um negócio bem pontual, bem breve. Porque se você reparar, todos os flashbacks de história dos personagens são uma coisa super breve. O Memiya, ele era órfão, ele e a irmã dele.
E ele cresceu querendo proteger todo mundo, foi por isso que ele chegou no topo do Bofurin. A história básica, simples, é isso aqui, o background do personagem. É isso que você precisa saber, é daqui pra frente. Do Nire, ele foi salvo por alguém do Bofurin. Lembra? Uhum. Ele foi salvo e ele achou aquilo incrível. Eu fui protegido por um membro de gangue que protege a cidade. Então ele começou a idolatrar o Furin por causa disso. Ele quis entrar no Furin. Background do personagem, isso aqui é daqui pra frente. O Sakura, rejeitado por causa da aparência dele. Ele sempre precisou recorrer à violência pra se proteger, pra se defender. E isso deixou ele extremamente marcado, extremamente traumatizado. Background do personagem, isso aqui, daqui pra frente. Você percebe que tudo é breve. Então, do Suo provavelmente vai ser breve, mas eu concordo com você. Eu acho que o Suo, ele esconde alguma coisa assim. E tem horas que a máscara dele quase cai. É. Né? Uhum. Que é tipo assim, opa, peraí, não, É. Aí, voltei. Respira Voltei. fundo. Voltei, não sou assim. E tipo, isso aparece muito mais. E eu acho que esconder o verdadeiro eu dele pode ser uma maneira de se defender também. Exato. Isso aparece muito mais, acho que até na primeira temporada, que teve aquelas brigas de gangue no começo do Shitori. E na primeira parte dessa temporada, que foi lá da briga do... Uhum. Porque ele fica contra o muito Kill. puto, né? Porque ele fica... E ele quase, tipo, perde as estribeiras Controle, né? ali. Ele quase perde o controle. E assim, do nada ele volta. Quando o Sakura fala alguma coisa pra ele. E ele meio que realiza, tipo assim, eu realmente não posso vencer ele. Então, tipo, eu acho que ele esconde alguma coisa, assim. Alguma coisa relevante pra ele ter essa personalidade hoje, sabe? Mas ainda assim, saber lidar com isso, acho que ele continua sendo mais equilibrado dos três ali. Sim. E outra coisa que eu achei muito legal é que sempre que a gente comentava, a gente falava assim, será que esse povo é realmente do terceiro ano? Não faz o menor sentido, acho que eles são professores, não sei o que tem. E aí, realmente agora explicou que o Bofurin tá há 2 anos, assim, que eles chegaram lá no primeiro ano e hoje eles realmente são do terceiro ano. Sim. Né? Foi o tempo que levou pra eles botarem tudo no lugar, né? Exato. Então, realmente, eles não são professores. Eles tecnicamente estudam, porque eu nunca vi um professor ali. Mas é aquela, eu acho que tem coisas que o anime precisa mostrar. Não é esse o foco, sabe? Aham. Tem, isso aqui é uma escola, é tudo que você precisa saber, sabe? E eu não acho que isso seja falta de informação. Eu acho que... É que não faz parte do roteiro. Não faz parte da história, né? Na real. É só o pano de fundo ali, só e boa. Sim. Até porque, Bofurin, que professor que não ia querer dar aula ali? Porque essa molecada, por mais que eles sejam fortes e violentos, eles são muito gente boa. Mas Isso é uma antes criançada eu acho que muito não foda. queria nenhum professor Eu sei, ia eu tô querer. falando de agora, cara. Ah, tá. Meu Deus. Aham. A turma do Memia ali, a turma das Sim. classes. Sendo que a cidade inteira ama eles. A cidade trata eles muito bem. E eles tratam a cidade muito bem, sabe? Eles tratam a cidade com todo carinho. Então eu duvido que algum professor não ia querer dar aula pra aquela molecada. Agora sim. Enfim, isso aí. Eu acho que né? Acabou, infelizmente. Realmente não temos mais dúvidas, porque realmente apareceu lá no final do episódio, fim da segunda temporada. Eu espero que anunciem uma terceira temporada pro ano que vem. Ai, eu vou sentir muita falta de Windbreaker. Eu vou. Nossa, quinta-feira já fica mais triste. Uma pena. Tomara que venha algum anime bom, né, pra cobrir na quinta-feira. Porque Sim. anime bom não vai faltar na próxima temporada. A gente só precisa ver a disposição deles durante o calendário. Durante o calendário, Mas Se é isso aí. vocês gostaram também, comenta aí nos comentários, falam pra gente o que vocês acharam, o que vocês esperam da próxima temporada, sem spoilers. Se você veio aqui por causa do react do Windbreaker, muito obrigado por ter acompanhado com a gente. Foi um prazer bater papo com vocês nos comentários e assistir com vocês esse anime maravilhoso. É isso aí, se vier a terceira temporada, Estamos aqui estamos aqui. e assistiremos. Isso aí. Vamos nessa? Tchau, tchau. Tchau, tchau.